Por que pensar se tornou perigoso? Nós vivemos numa era de intolerância e polarização, onde pensar virou um risco. Medo de errar, de ser cancelado, de não pertencer. Mas quando a mente se fecha, a alma adoece. Quando a mente se fecha, a alma adoece. Estamos em uma época de rigidez, de ódio, divisões, de violência pelo mundo afora. Sacrificamos o mais importante que existe, que é a convivência sadia, que um dos princípios é a civilização. Todo mundo diz, defesa da democracia. Aí, você é o antidemocrático. Como tem democracia se não há diálogo? Se o poder central de uma democracia é o parlamento. Então, se a gente perde a capacidade de discutir, se a gente perde a capacidade de debater, essa questão da rigidez mental, ela é uma questão crítica. Ela é uma questão séria. Nós estamos indo para um caminho onde a civilidade, a sociedade, ela já está tendo os seus fundamentos abalados, tá? E aqui eu não quero fazer nenhum tipo de visão apocalíptica, nem é o fim, mas isso é uma coisa crítica, ela é séria. Eu, como professor, em ambiente universitário, ambiente de pós-graduação, eu percebo o quanto que isso está gerando um impacto cada vez maior nos níveis das discussões. Tanto na questão da abertura a ouvir a divergência, como também o diferente, a ouvir um ponto de vista que é divergente do meu, como também na capacidade de argumentar com esses pontos de vista de forma racional, respeitosa. Isso é tão sério que no ambiente universitário eu já dei aula de um bocado de coisa na área de gestão. Economia, economia política, gestão financeira, gestão de qualidade. Já dei aula de um bocado de coisa. Mas sempre nas minhas aulas, geralmente a primeira aula era análise ou opinião. Porque essa questão da rigidez mental, ela começa inclusive a partir dessa confusão, onde as pessoas elas não conseguem nem mais distinguir se elas estão realmente olhando para um objeto, para uma situação, de uma forma analítica, ou deixando que suas opiniões, suas paixões, simplesmente racionalizando suas paixões, certo? Que é, aliás, uma expressão que é utilizada pela professora Lucilena Galvão. Por que pensar se tornou perigoso? Por que pensar se tornou perigoso? Nós vivemos numa era de intolerância e polarização, onde pensar virou um risco. A rigidez mental nasce do medo de errar, de ser cancelado, de não pertencer. Mas quando a mente se fecha, a alma adoece. Essa frase da professora é incrível. Quando a mente se fecha, a alma adoece. Então, a rigidez mental não é simplesmente, não é algo próprio daquelas pessoas que estão fechadas num determinado ponto de vista, de tal forma que não aceitam nenhum ponto de vista diferente. Mas também está nas pessoas que têm medo de pensar ou de expor o seu pensamento. Veja, pensar se tornou uma coisa perigosa. Eu não posso nem sequer pensar determinadas coisas, porque aí eu já sou rotulado de algum tipo de reencarnação, de algum infeliz de bigodinho ou de qualquer outro de foice e martelo que tenha existido na humanidade. O simples fato de pensar. E isso é uma coisa extremamente crítica. Então a rigidez mental está naqueles que estão radicalizados no seu polo, mas também está naqueles que sequer se sentem à vontade ou sentem que correm um risco se atreverem a pensar ou expor o seu pensamento. Isso é crítico.
Porque sem isso não há nenhum tipo de discussão, não há nenhum tipo de diálogo. Isso é anterior a qualquer questão temporária dentro da nossa sociedade. Mas, mesmo sendo anterior, é fundamento para as coisas, inclusive transitórias. E aqui eu estou falando de política, por exemplo. Tá? Essa polarização ela se manifesta, ela se materializa muito numa perspectiva da política. Tá? Se você é partido A, o partido Listrinha ou partido Bolinha, como diz a professora Lucelina, né? Então ele se materializa muito aí, mas é anterior a isso. Não existe mais uma busca, um pensamento que realmente busque. Aí diz a professora, ó, aspas, estamos em uma época de rigidez, de ódio, de divisões, de violência pelo mundo afora. Sacrificamos o mais importante que existe, que é a convivência sadia dentro de uma sociedade que um dos princípios é a civilização. Então o diálogo, imagina, todo mundo diz, defesa da democracia. Aí você é o antidemocrático. Como tem democracia se não há diálogo? Se o poder central de uma democracia é o parlamento. Então, se a gente perde a capacidade de discutir, se a gente perde a capacidade de debater, se a internet ela é muito grave nisso, né? Porque ela gera supostos debates que não são nada de diálogos. É cada um alimentando a sua própria bolha. Então, o mesmo vídeo ali de debate de fulano com ciclano é um vídeo que, para fulano jantou o ciclano, ciclano esmagou o fulano. Não está acontecendo um diálogo. Não acontece um pensar sincero, honesto, de busca de verdade, né? De compreensão das complexidades, porque alguns temas eles são de fato complexos. Eles têm complexidade. E tem diversas perspectivas que nenhum ser humano, com a sua compreensão limitada, pode abarcá-lo absolutamente. Mas isso não quer dizer que não existam princípios que sejam universais e absolutos. Como, por exemplo, o próprio princípio democrático em si. Mas como é que eu posso querer dizer que estou defendendo algo como democracia se eu estou, ao invés de incentivar a discussão, o discurso, o diálogo, eu estou buscando travar esse discurso. Eu estou proibindo as pessoas de pensar. Perceber o quanto somos intolerantes, vergonha de perceber o quanto muitas vezes somos dogmáticos e não damos a oportunidade do outro de pensar aquilo que ele tem direito de pensar, ele tem direito de pensar. É engraçado que essa palavra dogmático, ela remete logo a uma questão imediatamente num consenso, no senso comum, né? No senso comum, ela remete a uma questão religiosa, né? A Igreja Católica que manifesta dogmas, né? A definição de dogmas na Igreja Católica é uma verdade de fé, ali manifesta, inquestionável, porque está manifesta por algo que está acima do próprio homem. E essa visão dogmática é isso, eu me apego a uma verdade que ela é inquestionável. E o impressionante é que a crítica recai, por exemplo, sobre a dimensão religiosa. Eu fico impressionado como isso se manifesta a partir de uma perspectiva de uma intolerância religiosa. E, de novo, com justificativa em muitos casos. Porque sim, nas religiões há excessos, como também há excessos nos partidos políticos, em qualquer outra gremiação onde esteja o ser humano. Isso não é da religião,
Isso é da humanidade, exatamente da rigidez mental. Só que algumas pessoas, elas trocam uma visão dogmática de uma religião, né, que supostamente, independente de qual seja essa religião, ela é uma revelação de um ser que transcende a nós, para tornar dogmático a compreensão de seres iguais a nós. Filósofos, pensadores, tão limitados quanto eu e você. E eu assumo a verdade desses pensadores, tão humanos e limitados quanto eu e você, como se divinos eles fossem. Aí eu crio uma visão dogmática das coisas, né? Isso é muito real. E isso, a sociedade pede isso. Então, quando eu vou, por exemplo, dar aula para os meus alunos, eu digo, olha, eu tenho um pensamento econômico mais alinhado com o pensamento liberal. Professor, você é liberal? Não, eu sou Adailton. Eu não sou liberal. Ah, eu sou liberal. Eu sou, é uma frase muito forte. É uma frase muito forte. Eu vou me definir por causa de um pensamento econômico? Eu vou me definir por causa de um pensamento filosófico? Por que eu vou chegar aqui e dizer eu sou estoico? Não, eu estudo o estoicismo. Eu estudo o estoicismo. Eu não sou o estoicismo. Nem posso sê-lo. O estoicismo é uma filosofia que aconteceu no passado. Eu não posso ser isso. E aí eu começo a liberar o meu pensamento, a minha mente, né? Eu fui missionário há muito tempo e uma coisa que assustava alguns amigos, né, que também eram missionários como eu, era como eu gostava de estudar e aprender as mitologias, né, e as filosofias de outras religiões. Uma coisa é o que eu creio, outra coisa é o meu pensamento, o que eu posso aprender com os diversos pensamentos. Quer dizer que todo pensamento é bom? Não! Mas para que eu possa chegar à compreensão de que, por exemplo, uma filosofia, uma visão de mundo, ela é mais assertiva ou menos assertiva, eu tenho que entendê-la. Eu não posso simplesmente, porque outros disseram, tacar aquele rótulo sem eu me dar o direito de fazer a minha própria investigação. Se eu não o fiz, eu digo, segundo fulano, eu não li. Porque eu não li. E aceitar justamente essa limitação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendado desse lado aqui e desse lado. Um vídeo especial para você. E se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Grande abraço!